né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vou ler de novo, do 2 adiante. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, ó Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçará aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele invocará e eu lhe responderei, e estarei com ele na sua angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei em abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O salmista do Salmo 91, nós não temos o autor desse salmo, não sabemos de fato quem foi, mas esse salmista, ele não cita nome de nação, ele não cita nome de pessoas, ele não cita nome de hierarquia, mas ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Isso para nós é uma grande alegria, porque eu sei que Deus, Ele nos dá a sua proteção, e nós não precisamos de falar: olha, para habitar no esconderijo do Altíssimo eu tenho que ser um pastor. Não, ele não diz isso, ele disse aquele que habita, ou seja, qualquer pessoa que habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso é uma palavra de grande vitória sobre nossa vida. Porque, eu olhando o hebraico, a palavra yashab significa habitar, permanecer na presença de Deus. O salmista, Salmo 84:10, diz que um dia nos teus atos vale mais do que 1000 em qualquer outra parte. Há pessoas que já conheceram toda a Europa, pessoas que já foram em tudo quanto é tipo de show, de pessoas famosas, tiveram experiências em vários lugares do Brasil, mas nunca pisaram os pés nos atos do Senhor. Então, a casa de Deus, o esconderijo do Altíssimo, a presença de Deus, ela é essencial sobre a nossa vida. Mas quando ele diz aquele que habita, olhando o hebraico e a chave, diz aquele que permanece. A palavra é aquele que permanece na presença de Deus, aquele que habita, aquele que permanece, aquele que está morando na presença de Deus, está a sombra do Onipotente descansando sobre essa pessoa. E quando eu buscava isso, Deus me falava: lembra, ali na revelação da palavra, da sombra de Pedro? Atos 5,15 diz que eles colocavam pessoas para que Pedro passasse ao menos a sua sombra. Quando projetassem alguns deles, eles eram curados, eles eram tocados pelo poder de Deus. Um homem que estava na presença de Deus, que fazia em nome de Deus aquilo,
Só a sombra dele era bênção na vida dessas pessoas. E eu penso, olha, qualquer pessoa inteligente nesse momento, quando Pedro passasse, ia querer andar junto com a sombra dele, porque quem estava na sombra ali, estava sendo beneficiado pelo poder de Deus. Então Deus me disse, já pensou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Não diz que a sombra do Onipotente vai passar por ele, mas diz que vai descansar sobre ele. Já pensou o poder, a proteção de Deus sobre a tua vida quando você está na presença de Deus? Todo mundo já ouviu falar do Titanic, né? Eu não sei se aquela chapa era de aço, se era titânio. O nome? Titanic. Não sei se tinha mistura com titânio, não sei. Mas a sugestão é que era algo muito forte, que não poderia se romper. Eu fico pensando assim, imagine que alguém anunciasse o dilúvio, jornal, vai ter um dilúvio, e você tivesse 2 barcos para entrar. O barco que um homem chamado Noé fez, com madeiras de cipestre colado com piche, que é betume, e você tivesse um outro barco para entrar, chamado o Titanic, chapas de aço, super projetado, moderno, não havia nenhum risco de ser afundado. Em qual desses barcos você entraria? Pense bem, sabe, olhando a história, você fala, lógico que seria no barco de Noé. Será? Pensa bem, será que entraria de fato naquele barco? Olha, Titanic não fez nem meia viagem. O iceberg rasgou aquele barco como se fosse o dedo do Todo-Poderoso, quando alguém disse, não há risco disso aqui, nem Deus afunda esse navio. E a Bíblia diz que a arca de Noé, que era de madeira de cipestre e betume, ela foi feita para atravessar um dilúvio, não foi um mar. O dilúvio, toda a terra cheia de águas, olha, você imagina, tinha mais bicho dentro daquele barco do que homens, tinha 8 pessoas, e atravessou toda a sua jornada, e nem em Tamanduá morreu. Sabe por quê? Porque estava onde? Na presença de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A palavra de Deus, ela diz que há proteção sobre a nossa vida. A proteção, Ele nos guarda. Com toda a nossa imperfeição, Deus continua a nos guardar. Esconderijo. O esconderijo parece que é algo que às vezes a pessoa quer usar o esconderijo, né? Elias foi para a caverna. Adão, quando pecou, se escondeu. Onde estás, Adão? Quem pode se esconder de Deus? Quem que pode? Esconderijo. Ora, eu fico pensando, a pessoa quando ela se vê no meio da aflição, seja ela uma pessoa cristã ou não, ela procura se esconder. Se tivesse agora uma guerra, se tivesse qualquer matança de pessoas aqui, todo mundo ia procurar um buraco para se esconder. A pessoa que é cristã e a pessoa que não é, vai procurar um lugar para se esconder. Mas eu falo para você, quem é que pode se esconder do poder de Deus, dos olhos de Deus? Quem pode? Apocalipse 6,16 diz que quando vier o Senhor assentado no trono e o Cordeiro, que quando chegar o final dos tempos, eles dirão, montes, caia sobre nós e nos esconde da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Você acha que um monte vai poder esconder uma pessoa? Deus, Ele vê tudo, tudo. Espiritualidade é ser verdadeiro, é assumir as faltas, assumir os erros. Espiritualidade é ser uma pessoa autêntica, um macho espiritualmente falando, seja homem ou mulher, para falar, eu cometi erros. Isso é ser espiritual, ao invés de se esconder.
de querer se auto-justificar. Adão tentou se esconder, ninguém pode se esconder de Deus. Muita gente mente, e os mentirosos não herdarão o reino dos. A palavra diz que o diabo é o pai da mentira. Então, todos os mentirosos vão para onde? Então nós precisamos de ser espiritual, saber que nada pode ser escondido dos olhos do Senhor. Pode se esconder do homem, mas de Deus ninguém esconde nada. Ele vê tudo. E eu pensei, Jeremias 23, versículo 24 diz: Deus, ocultar-se-ão alguém de um modo, num esconderijo, de uma maneira que eu não veja. Ninguém pode se esconder de Deus, ninguém. Se no final dos tempos houvesse uma possibilidade de alguém sair para a lua, eu não acredito que ninguém foi para lá, mas estou dando um exemplo. Não há como se esconder de Deus. Mas eu tenho uma palavra de vitória para você. Quando você está escondido em Deus, não há demônio que te encontre, não há diabo que te ache. Deus te faz invisível naquela hora, porque quando você está escondido em Deus, pode se levantar o inferno inteiro, você passa no meio e ele não vê nada passando, porque Deus te guarda. É assim que Deus age. Lembra de Josué Arion? Josué Arion disse nos seus relatos missionários que um dos seus amigos, com o seu Fusca cheio de Bíblia, ele fez um contrabando para levar a Bíblia para aquelas pessoas, e o Fusca estava abaixo. E quando ele falou, se eu passar na fronteira e o soldado falar para, e ele quiser examinar o carro, morri, acabou, porque vai me matar, não tem conversa. E ele passava, até que um dia o soldado falou, para. Ele falou, pronto, morri. O que tem nesse carro? O que está abaixo desse jeito? Ele disse, eu não sei, é mole, o carro é velho. Abre o capu para mim. Abre o capu. Aí deu chave para ele, abriu o capu. E enquanto o homem foi, o soldado foi até lá para abrir, ele pensou, Senhor, enquanto eu estive na terra, como se já não tivesse mais, né? Eu orei para que o Senhor desse vista àquele que é cego. Agora eu peço, Senhor, tire a vista daquele que enxerga. Ele pensou, vou morrer. Abriu o capu e viu todas aquelas Bíblias naquele Fusca. E quando ele voltou, ele disse, para onde é que o Senhor está indo? Ele disse, estou indo para tal lugar. Então ele disse, então vai logo, porque senão esses tomates, esses alfaces, esses pepinos, debaixo desse sol quente vai murchar tudo. Então vai logo, segue o seu caminho. Sabe o que significa isso? Que Deus esconde você nele. Que o inimigo ele pode estar tramando contra a tua vida, mas você está escondido em Deus. Deus esconde, Deus te guarda. Vendo lá os relatos de Brumadinho, aconteceu algo interessante. Uma mulher que dirige caminhão, e ela disse que ela desceu avisando, buzinando todo mundo, para avisar que tinha estourado. Você chegou a ver de fato aquilo ali? Tinha ondas de lama que chegava a 12 metros de altura. Você acha que dá para escapar disso? 12 metros de lama, não tinha como escapar daquilo. E ela desceu buzinando. Aí disse que entrou um rapaz que era caminhoneiro na frente, ela deu passagem para ele puxou o caminhão, subiu um pouco mais para cima. Ela falou, como que eu vou subir? Não vai ter jeito, vai ter que ser de ré. Deus me ajuda. E ela colocou o caminhão de ré para subir. E ela disse, acredite quem quiser, quando eu olhei, a lama estava parada. É o relato dela. E eu creio que Deus pode fazer isso. Então, Deus, Ele guarda a nossa vida. Eu digo a você que o mundo inteiro pode cair ao teu redor, se não for teu dia, se Deus não deixar, nem um fio de cabelo seu ninguém vai poder tocar. Esconderijo do Altíssimo. É o testemunho do Alto Nascimento, lembra? Ele contando que ele se perdeu da mãe dele quando ele tinha 5 anos, 6 anos, eu não lembro a idade. E depois uma bruxa o encontrou, uma tal de Mãe Diná, e criou ele, ensinou todos os segredos da magia para ele. Ele fazia trabalhos para que esses programas de televisão, novelas, desse audiência, que tinha que ter sacrifício, muitas vezes até de pessoas. E ele disse que uma vez uma pessoa famosa pediu para ele, eu preciso que você sacrifique
Ele disse assim que ele procurou, ele viu uma menina que tinha aparência de 15 anos, e ele tinha que sacrificar uma menina de 15 anos. Ele foi até a menina, e ele deu uma gravata na menina, ela desmaiou, jogou dentro do carro, e levou ela até a praia de Copacabana. E ele pegou o punhal do demônio 7 facadas, que tem ali na religião que ele seguia lá, e ele levou a menina acordou, começou a se debater, ele falou: se você ficar se debatendo vai doer mais, mas se você se entregar, eu vou te matar, você não vai sentir nem sequer a dor da morte. E ele disse que catou o punhal dos 7 facadas, e ele puxou, quando ele ia descer o punhal, aquela menina abriu a boca e falou: moço, eu tenho dono, e o nome dele é Jesus Cristo. Naquela hora, um brilho de luz enorme veio, esse macumbeiro caiu de costa. Quando ele levantou, cadê a menina? Aleluia. Você entende? Se você habita no esconderijo do Altíssimo, Deus está no controle de tudo. Não se esqueça, Deus está no controle de tudo. Ele cria situações. Você está guardado, não pode tocar nenhum fio de cabelo teu. Aleluia. As situações, a pastora citou o cachorrinho, né? Fuçando o lixo, achou um neném. Pensa nisso. Uma criança jogada no lixo. Um cachorro achou e boconhou a criança de uma maneira que não machucasse a criança e salvou aquela criança. Eu creio que Deus tem uma obra nessa vida, sabe? Aquela mãe, provavelmente, isso pode ter acontecido, pode ter jogado essa criança no lixo, com cordão umbilical e tudo, como se fosse um lixo. Mas a palavra de Deus, ela diz que ainda com o pai, não é aquele que amamenta, venha se esquecer de você, todavia eu não me esquecerei de ti. Você já pensou? Olha, joga uma criança no lixo, um cachorro vai em contra. Deus tem uma obra nessa vida. Eu trago isso para a minha vida, eu trago isso para a tua vida. Você fala: mas eu não sou neném, pastor. Tudo bem, mas você pode estar sendo jogado no lixo. Alguém pode estar se esquecendo de você. E eu digo a você que Deus, Ele é poderoso para te salvar. Você pode não ter ombro amigo, você pode não ter palavra, mas Deus, Ele sabe da tua causa, Ele está cuidando de você. Mandei calabassu e andei caio. O inimigo é sujo. Quando o salmista ele fala que eu não vou temer seta que voe ao meio-dia, mortandade que assole à meia-noite, eu não vou temer. Quando ele fala isso, de dia, de noite, ele fala: olha, a luta contra a minha vida, ela não é uma luta das 8 da manhã até as 6 da tarde. Ele está falando: a luta contra a minha vida é 24 horas. A luta contra a minha vida é desde a hora que eu me deito, a hora que eu me levanto. E você pensa que é apenas um demônio? Você pensa que é o versículo 7 diz: 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. São 11.000 demônios lutando contra a tua vida. Fora as pessoas que não gostam de você, fora qualquer coisa. Você coloca até o seu próprio eu, a tua própria pessoa. Todas essas batalhas que nós temos, ainda tem 11.000 demônios de brinde, lutando para querer te destruir, para querer te enfraquecer, para querer acabar com a tua família, para querer acabar com o teu casamento, lutando contra a tua vida. Mas a palavra do Senhor diz: mas eu não serei atingido. 11.000 demônios. Você queria ver algum demônio? Tem gente que gosta de ver. Eu conheço pastores que não vê a hora de ver um demônio. E quando ele vê, ele sai falando, ele coloca na prateleira, viu um demônio. Eu falo para você, corre o risco na sua caminhada cristã de você ver, eu já vi. Mas eu quero ver a glória de Deus. Você compartilha comigo? Eu quero ver a glória de Deus, quero ver o poder de Deus. Eu quero ver Deus agindo. É esse o meu desejo. Só que o demônio ele assusta. Imagina, a pessoa vê uma manifestação demoníaca, vê algum espírito maligno,
Ela assusta com isso. Só que eu te digo uma coisa. Abre a sua Bíblia em 2 Reis, eu quero te mostrar algo aqui agora. Capítulo 19. Vamos ler o versículo 32. Versículo 32. Vamos ler? Está dizendo assim. Quem não achou pode ler comigo agora. Portanto, assim diz o Senhor. Isso aqui quando o rei da Síria queria invadir Jerusalém para atacar e acabar com o reinado do rei Ezequias. Leia. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrarás nesta cidade, nem lançarás nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por onde ele voltará. Porém, nesta cidade não entrarás, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Agora o versículo 35, que é lindo. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que eram todos corpos mortos. Você já pensou? É assustador. 11.000 demônios. Olha, o demônio está furioso. Desde quando o diabo está quietinho? Ele está furioso contra tu. Nossa, que está 11.000 demônios. Mas a Bíblia diz que um só anjo de Deus abateu 185.000 soldados do inimigo. É muito mais do que 11.000. Você sabia que estes anjos, Deus, Ele dá ordem para que esses anjos guardem a sua vida? Versículo 11, diz: porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Olha, o Senhor está guardando tua vida. Olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está guardado por Deus. 11.000 demônios, tudo bem, mas um só anjo de Deus abate 185.000, e a Bíblia diz que eles recebem ordem de Deus para guardar a tua vida, para que nenhum mal chegue até a tua vida. Esse é o Deus que eu sirvo. Aleluia. Mandecarabassubiandecai, grandioso, soberano, Deus dos deuses. Deus nos guarda. Eles tramam, é verdade. Ele quer destruir a mim, Ele quer destruir você, mas o Senhor está guardando. Em meio a tantas lutas, o Salmo 32:7 diz: tu és o meu escudo, e tu me preservas da tribulação. Olha, no momento em que alguém está armando contra você, no momento em que há ladrões que muitas vezes podem estar te rodeando, estrupadores, pessoas que intentam fazer o mal para a tua casa, para a tua família, que querem lançar seu filho nas drogas, e querem te destruir. A Bíblia diz que nesse momento, o salmista, no Salmo 32, versículo 7, diz: tu és o meu escudo, e tu me preservas na tribulação. Tu me preservas no momento da angústia, naquele momento em que eu estou chorando, naquele momento que eu não vejo um ombro amigo, naquele momento que eu estou desempregado, naquele momento que eu não tenho dinheiro para nada, que eu estou enfermo, que eu estou doente, que estão armando contra mim. Diz que tu me ampara nesse momento. Esse Deus é maravilhoso. Ele te guarda, te coloca de pé, Ele te guarda. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 8, diz que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramindo, como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar, a quem possa devorar. E a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor não estão ao teu derredor, os anjos do Senhor estão ao teu redor. É quando o inimigo intenta fazer algo contra você, intenta te ferir, te machucar, e ele dá de frente com um soldado espiritual de Deus, que recebeu uma ordem de Deus para dizer: demônio, nesse você não pode tocar.
porque está no esconderijo do Altíssimo, está descansando na sombra do Onipotente. Você não toca em nenhum fio de cabelo dessa vida, você não toca nesse casamento, porque ele está no esconderijo do Altíssimo. Esse salmo é tremendo. Olha, esse salmo ele é tão lindo, ele é tão falado, que você encontra em tudo quanto é lugar. Você entra dentro do correio, está na Bíblia dos católicos, não é verdade? Você vai dizer que está lá, o salmo, abre o Salmo 91. Mas a palavra do Senhor diz: aquele que habita, aquele que mora, aquele que está na presença de Deus, tem todas essas promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, tão grandioso, tão misericordioso. E sabe o que eu acho interessante? É que quando alguém tenta te esconder, Deus, quando tem planos, te faz aparecer. A pessoa pode pegar de repente ali uma ficha sua da empresa, um currículo que você mandou, um portfólio que você preparou e falar: coloca lá embaixo, porque eu não quero que ele entre na empresa. Eu vou dar essa vaga para tal pessoa. E aí Deus, ele faz uma forma que o gerente, o dono da empresa, acaba pegando sua ficha, ela voa, ele põe a mão, olha, tinha essa ficha aqui, ele pega a sua ficha e coloca lá em cima. Deus faz aquilo que ele quer fazer. A pessoa muitas vezes tenta te esconder, como aquele neném, eu disse, jogar no lixo, tentando matar, esconde, ninguém vai ver. Aí sabe o que acontece? Deus faz um cachorrinho ir lá encontrar a criança. A pessoa tenta te esconder para que você não seja uma pessoa escolhida. Deus faz você aparecer. Então, ninguém consegue se esconder a não ser no esconderijo do Altíssimo. Esse é o único esconderijo que funciona de verdade. Louvemos esse Deus. Porque não sabemos o porquê de tanta proteção sobre um ser como eu e você. Não dá para entender. Porque Ele quer tanto nos guardar, a ponto de mandar um soldado espiritual dele, fala: guarda aquela vida lá. Qual é a ordem? Nada toque ele. Nada. Nem um fio de cabelo. Guarda. A ordem de Deus é essa. Como que a gente pode falar que você é uma pessoa preciosa? Porque Deus te fez. E Deus quer guardar você. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não quer que ninguém perca a salvação. Deus não quer ninguém no vício. Deus não quer ninguém enfraquecido. Deus quer o melhor para a tua vida. É tudo isso que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Louvemos, engrandecemos esse Deus. Aleluia, com nossas palmas, em nome de Jesus. Vamos bater palma para Deus. Mais forte. Mais forte. Nós não sabemos porquê, mas Ele nos guarda tanto assim. Ele nos livra. Ele merece. Pode bater. Bate. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. O Senhor é digno de ser louvado. Ele merece todas as palmas. Nós poderíamos ficar batendo palmas até morrer, que não seria o suficiente pela obra de Cristo, por tudo que Ele fez, o grande espetáculo que foi ao mundo espiritual, aos anjos e aos homens, para poder salvar a mim e a você. Esse Deus é tremendo. Louvado seja o nome dele.